Olá, concurseiros! Vamos para mais uma videoaula aqui do Em Frente com atualizações da saúde na Constituição Federal de 1988. Uma aula rica em conteúdo e com dicas cruciais para sua aprovação. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje falar sobre a saúde na Constituição Federal, trazendo a continuidade deste conteúdo aqui com atualizações importantes para você estudar. Mas antes disso, eu quero te adiantar que já está disponível para você no nosso site o nosso e-book com estudo completíssimo de todo o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde. Se você precisa gabaritar legislação do SUS, este é o material perfeito para você. O nosso e-book aborda todas as leis, portarias e resoluções que estão relacionadas à legislação do Sistema Único de Saúde, inclusive a Constituição Federal de 1988. Um material com 205 páginas de muito conteúdo, com a teoria completa e atualizada, além de mais de 190 questões para você treinar sobre este tema. É o material mais completo que você vai encontrar, sem dúvidas, sobre legislação do SUS. Então, já garanto o seu e-book para você, inclusive, assistir as nossas videoaulas aqui com o material aí em mãos. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Lá no nosso site você também vai encontrar materiais de políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Então, não deixe de acessar o nosso site, emfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. No vídeo de hoje, nós vamos estudar os últimos 2 artigos que nós temos sobre saúde dentro da Constituição Federal de 1988, que são os artigos 199 e o artigo 200. No artigo 199, nós vamos ter lá que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, é um artigo que vai falar sobre a participação da iniciativa privada dentro do SUS, tá? Quando fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, quer dizer que a rede privada também pode ofertar serviços de saúde. Nós vamos ter aqui que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo suas diretrizes, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Então, muito importante nós traduzirmos, em outras palavras, o que está aqui nesse primeiro parágrafo desse artigo 199 da Constituição Federal de 88. Primeiro ponto é que as instituições privadas, elas poderão participar no SUS de forma complementar, ou seja, apenas para complementar o Sistema Único de Saúde. E vai seguir também as suas diretrizes. Então, todas as diretrizes do SUS, que nós vimos inclusive lá no artigo 198 da Constituição, se aplicarão também à rede privada, tá? As instituições privadas que estão ofertando ações para o SUS, mediante o contrato, também deverão seguir as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, essa participação vai ser feita mediante contrato de direito público ou através de convênio, e a preferência aqui é para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Então, observe que não está aqui explícito, no texto da Constituição Federal, mas fica nas entrelinhas para quem estuda a legislação e todo esse contexto de SUS, que as instituições privadas, elas poderão participar de forma complementar somente quando o SUS não tem recursos suficientes. Se é de forma complementar, é apenas mediante a necessidade realmente, de contratação dessas instituições privadas. Então, quando o SUS não tem recursos suficientes, ou seja, recursos próprios suficientes para garantir a integralidade, das ações, não tendo ali uma capacidade instalada para ofertar todas as ações e serviços de saúde, é possível, então, fazer a contratação da rede privada em caráter sempre complementar. Professora, me dá um exemplo disso. Digamos que um determinado município é pequeno, não tem uma alta capacidade instalada e não tem dentro daquele município um serviço que oferte, por exemplo, os exames de tomografia e ressonância. São exames de alto custo e dentro daquele município eu não tenho nenhum serviço do SUS, da rede pública, que oferte
essas ações. Nesse caso, existe uma insuficiência de recursos. A gente não tem dentro daquele território, no âmbito do SUS, no setor público, uma instituição que oferte esse serviço. Então, neste caso, o gestor municipal, para dar conta dessa demanda, até porque seus pacientes também precisarão, né, fazer esses exames, ele pode ali contratar uma instituição privada para ofertar essas ações também para os seus usuários, de modo que quando alguém precisar fazer uma tomografia, uma ressonância, o usuário vai ser ali encaminhado para aquela instituição que é privada, mas que está ofertando aquele exame para o Sistema Único de Saúde através do contrato ali previamente realizado. Então, quem é contratado aqui pelo SUS em caráter complementar deve também sempre seguir as diretrizes do sistema. Os contratos aqui são com as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, e os convênios, na maioria das vezes, acontecem com os hospitais universitários e com algumas instituições filantrópicas. Então, esgotando-se aqui as possibilidades de contratação das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, é que a gente vai ali ter a contratação da rede privada convencional, tá? Caso contrário, a preferência aqui é para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Prosseguindo, dentro desse artigo 99, nós vamos ter também ainda outros aspectos importantes sobre isso. Nós temos lá no parágrafo 2º que é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O que quer dizer esse parágrafo? Quer dizer que o SUS não pode injetar dinheiro na rede privada, né? Então é uma proibição bem clara, explícita aqui, sem nenhuma exceção. É vedado, ou seja, é proibido destinar dinheiro do SUS, recursos públicos, para as instituições privadas que têm aqui fins lucrativos, tá? Parágrafo 3º. É vedada, ou seja, é proibida, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Olha só, aqui nós temos uma condição de exceção, né? Quando fala salvo nos casos previstos em lei. Em qual lei a gente vai ter essas exceções? Essas exceções estarão lá na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei número 8.080 de 1990, no artigo 23, tá? Lá no artigo 23 da Lei 8.080, nós vamos ver em quais situações a gente pode ter a participação direta ou indireta dessas empresas ou capitais estrangeiros. Então isso aqui é muito importante você ter claro, porque nós tínhamos aqui a vedação dessa participação, porém lá na Lei 8.080 nós tivemos alteração em 2015, trazendo aqui essas exceções, tá, em relação à participação dessas instituições. Então a partir daí nós tivemos a permissão em alguns casos que vai de contraponto ao que está aqui na Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela não traz as situações de exceção, ela apenas fala salvo nos casos previstos em lei, né? E aí, para você ver essas exceções, você precisa ir lá para a Lei 8.080 de 1990, no artigo 23, para observar, tá? Então, quando você estiver lá numa prova, por exemplo, é importante você observar qual é o referencial que a banca está utilizando, tá? Porque se a banca estiver utilizando a Constituição Federal de 88, você vai ter que responder que é vedada essa participação, mas se estiver utilizando como referência a Lei 8.080, você vai responder que sim, que é permitida essa participação, e lá você vai ter que especificar em que situações, né, é permitida essa participação, beleza? Então é importante você saber interpretar a lei, saber interpretar esses artigos para não se confundir na hora da sua prova. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Em relação a esse parágrafo 4º, a gente sabe que tem toda uma estrutura no Brasil com a rede de transplantes brasileira, né, que é uma das melhores do mundo, mas como a CF é de 1988, ela traz aqui uma projeção para o futuro, né, quando ela fala que uma lei disporá, né, hoje a gente já tem avanços muito grandes nessa área, né? Mas ela fala que a lei disporá numa projeção para o futuro, porque é a primeira vez em que o setor de saúde aqui é contemplado dentro da Constituição brasileira, tá? Então, por isso que esse parágrafo fala sobre a lei disporá, porque aqui é com base na época, né, da publicação da Constituição Federal de 88, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem nesse artigo 99. Vamos ver aqui um exemplo de questão para você ver como esse artigo pode estar lá na sua prova.
Segundo o artigo 199 da Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e ainda o primeiro parágrafo afirma que as instituições privadas poderão participar de forma do Sistema Único de Saúde. Bom, a gente já viu que aqui é de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna acima. Então, a gente já viu que é complementar, gabarito aqui, letra A, né, justamente a primeira afirmativa, tá? Então, uma questão bem tranquila, que apenas projeta aqui o próprio artigo para você interpretar e mostrar que você conhece esse artigo 199 da Constituição. Próxima questão. O artigo 199 da Constituição Brasileira de 88 refere-se à prestação de assistência da saúde, sendo a mesma livre à iniciativa privada, sim, né? A gente viu que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Unicamente de responsabilidade do serviço público, não. A gente viu que a gente pode ter também aqui as instituições sendo contratadas por contrato ou convênio. Então, a gente não vai ter só a responsabilidade do serviço público, mas o serviço privado também vai participar aqui, seguindo as diretrizes do SUS, unicamente para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, não. Não é unicamente. A assistência à saúde aqui, ela é livre para a iniciativa privada de maneira geral, tá? Não é só para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, tá? Então, somente a afirmativa 1 está correta, portanto, o nosso gabarito aqui é a letra A, beleza? Bem tranquilo, são só exemplos mesmo de questões. Se você quiser treinar mais, vai lá para o nosso site e garanta o seu e-book de legislação do SUS para você conseguir aqui treinar com mais questões. Antes de nós prosseguirmos, eu quero te lembrar que todo o conteúdo dessa videoaula, além de todo o arcabouço legal do Sistema Único de Saúde, está disponível para você no nosso e-book com estudo completo de legislação do Sistema Único de Saúde. Um material com 205 páginas de muito conteúdo, além de mais de 190 questões para você treinar sobre este tema. Então, para você se aprofundar sobre o conteúdo desta aula e também estudar todos os outros temas relacionados à legislação do SUS, acesse agora o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de hoje. Então, vamos ver o artigo 200 da Constituição Federal, que também é um artigo muito importante, porque ele traz as competências do Sistema Único de Saúde, tá? É um artigo bastante recorrente também. Então, lá nós vemos que ao SUS compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Em relação a essa primeira competência, né, eu quero chamar a sua atenção para este verbo aqui, ó, participar. Quando fala participar, nós podemos observar que as ações aqui do SUS, elas envolverão também outros setores que não estão relacionados na saúde, né? Que é o que a gente chama de intersetorialidade. Então, não é só o SUS, né, que vai fazer a produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, porque fala que vai participar, ou seja, a gente tem também outros setores envolvidos aqui, sem ser o setor saúde. É importante a gente ressaltar que em 1988, né, com a criação do SUS, a gente não tinha uma capacidade instalada para a produção dos imunobiológicos. Apesar de hoje, atualmente, né, o Brasil ainda fazer também a importação de alguns imunobiológicos, a maioria são produzidos atualmente no Brasil, tá? Então a gente teve avanços também nessa parte. Então eu só queria dar esse destaque para você observar esses verbos, né, que são utilizados, que implicam também na participação de outros setores, sem ser o setor saúde. É uma outra competência aqui do SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Aqui nós já temos um verbo mais direto, né, que está relacionado à execução das ações de vigilância em saúde e também as ações de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Aqui nós temos a questão da formação de novos profissionais que estarão atuando dentro do Sistema Único de Saúde. Então é um foco também aqui atuar na formação desses profissionais para que realmente estejam preparados para atender ali os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Participar da formulação da política e da execução das ações
de saneamento básico. O saneamento básico não é uma ação direta do setor saúde, mas ele é um determinante e condicionante da saúde, né? A maioria dos determinantes e condicionantes necessitam de ações intersetoriais. A gente não vai ter só a saúde agindo ali sobre aqueles fatores, tá? E isso vai acontecer também aqui na questão do saneamento básico. Então, o sistema de saúde aqui deve participar da política de saneamento básico, bem como também da execução desse saneamento, né? Então, não se trata de uma ação direta, é apenas uma participação, trazendo novamente a implicação de que há outros setores também participando aqui, tá? Então, o SUS trabalha e realiza ações de saneamento básico, ações que inclusive estão descritas lá na Lei 8.080 de 1990, no artigo 18, e também na Lei 141 de 2012, né, que traz lá as situações em que serão consideradas ali ações e serviços de saúde. Temos também aqui como competência incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, obviamente, o SUS também vai focar na inovação. Inclusive, nós temos dentro da Lei Orgânica da Saúde uma parte que está relacionada a tecnologias e inovações no âmbito do Sistema Único de Saúde. Também fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Se atente muito a essa palavra humano, porque algumas bancas colocam aqui para consumo animal, tá? Troca o termo para te confundir, mas o que o animal consome não é de fiscalização do setor saúde, tá? A preocupação aqui é em relação ao que os humanos consomem, beleza? Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radiativos e também colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente do trabalho. O meio ambiente aqui também não é uma ação direta da saúde, porém o impacto, né, nesse meio ambiente traz impactos diretos na saúde, né? Então, compete à saúde também colaborar, fazer essa colaboração, né, na proteção do meio ambiente, para que realmente a gente não tenha repercussões negativas aí na saúde da população. Então, basicamente, essas são as competências do SUS. Vamos ver também aqui uma questãozinha de exemplo para a gente ver como que isso pode estar na sua prova. De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 88, as atribuições do SUS são exceto. Então, pede a incorreta. Vamos analisar. Letra A. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, perfeito, né? O verbo é exatamente esse, executar. Letra B. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Sim, a gente viu que o saneamento básico não é uma ação direta, mas o SUS vai participar da formulação da política e da sua execução. Letra C. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Perfeito, vimos também. Letra D. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Perfeito. Lembrando que você deve se atentar às palavrinhas que a banca aqui está utilizando, tá? Então, provavelmente, nosso gabarito será a letra E, porque a banca pede a incorreta, né? Letra E. Garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção. Isso aqui não tem nada a ver com as competências, né, do Sistema Único de Saúde, então gabarito aqui, letra E. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha o estudo aqui da saúde na Constituição Federal de 1988. Este foi o conteúdo da nossa aula de hoje, mas se você quiser se aprofundar sobre este tema e gabaritar qualquer questão, basta você acessar o nosso site, garantir o seu e-book com o estudo completo da legislação do Sistema Único de Saúde. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.